Gabriel Bortoleto. Vamos falar do Gabriel Bortoleto, Grande Prêmio da Áustria, primeiros pontos, primeiro Q3, mais uma vez classificando classificou muito bem nessa prova, assim, comparando com o companheiro, com o Hülkenberg. Foi a maior diferença entre eles na temporada, esse meio segundo que eles tiveram. Primeiros pontos. Na pista mais apertada do ano. Na pista mais apertada do ano, bem lembrado. Christian, tira a pressão dos pontos, que ele mesmo estava se colocando. O próprio Alonso deu uma entrevista e falou assim, eu conversava com ele para ele se acalmar um pouco mais, porque ele estava ansioso por esses primeiros pontos, e os pontos vieram. Como que você viu o fim de semana e a prova do Gabriel? Bom, como que a gente vai começar? No final de semana ou na prova? Um pouco de tudo, né? Um pouco de tudo, é um mix aí. Então, um mix. Gabriel, eu espero que você esteja assistindo a gente, mas ET, aqui ó, meus parabéns. Mandou muito, não foi pouco. Todos os treinos no top 10. Então, eu vou chegar aí. Isso foi incrível. Mandou muito. Vamos dividir entre treino e corrida. Treinos e classificação, 10. Não teria brecha nenhuma para ele ter sido melhor. Uhum. Agora, se você perguntar para mim, não é nem uma crítica, é uma observação. Para mim, o treino e classificação dele foi mais forte do que a corrida. A corrida foi boa, mas também não foi nada fora do comum. Ainda mais considerando que o Hülkenberg largou em último e chegou em nono a 5 segundos dele. Eu diria que aí foi um negócio acima do comum. Exatamente, foi uma prova muito forte lá do Hulk. Mas, enfim, isso não tira em absolutamente, de maneira alguma, o mérito do Gabriel. De novo, parabéns, uma pressão gigantesca que deve ter saído das suas costas, que eu sei como é que é quando você marca o seu primeiro ponto, sabe? Parece que você acorda na segunda-feira, uau, eu não sabia que era... Que era tanto mesmo? Que era tanto, que tinham me jogado naquela manela. Eu pontuei lá no Japão. No Japão, foi no fim do ano. Foi no final do ano. Então, e daí eu tive a Austrália logo depois. Na Austrália você foi... Não, você chega... Enfim, eu acho que eu terminei em 8º na Austrália. Eu não pontuei na Austrália, terminei em 8º, acho que foi. Mas você chega com outro mindset, né? Agora eu já pontuei. Qual que é o próximo passo dele? Subir no pódio e depois ganhar a corrida. Então, o primeiro estágio, a caixinha já foi ticada. Ponto final. Voltando a treino e classificação, como eu já tinha dito, nota 10. E a corrida, óbvio que foi muito boa e é claro que aquela disputa com o chefe dele lá no final da corrida também foi sensacional. Será que ele deu uma aliviada lá pro Alonso no final? Cara, eu acho que o contrário. É o contrário, né? Pesado então... com ele. Não, foi muito bom. A hora que ele tentou passar pelo Fernando lá na freada da 3, uma pena que ele passou um pouquinho do ponto, que se ele não tivesse passado um pouquinho do ponto, ele não teria terminado em 8º, ele teria terminado em 7º, mas foi do jeito que foi. Acho que o mais importante de tudo é ele ter marcado ponto, e agora ele tá indo para as próximas sem aquela pressão gigantesca, e é isso que ele tem que fazer. É isso que vai, por exemplo, o que ele fez até agora, no meu modo de ver, vai fazer ele sobreviver na Fórmula 1. Agora, vai dar oportunidade para ele numa equipe grande? O que ele fez nesse domingo? Não. O que ele fez até antes. Agora, o que ele fez esse domingo, sim. Aí sim, na primeira temporada dele de Fórmula 1, ter um fim de semana praticamente não, eu diria que perfeito, tendo sexta e sábado, nota, não foi 10, foi nota 12, e daí a corrida foi a cerejinha em cima da torta. Eu acho que daí vai despertar a curiosidade das equipes grandes, se é que ele tá pensando nisso, se é que de repente o projeto da Audi vai ser tão grande, vai ser tão lindo e maravilhoso que ele nem vai ter interesse em sair de lá. Agora, se não for o caso, um final de semana que nem esse é que vai dar oportunidade pro Gabriel estar numa equipe grande. Um final de semana que nem todos que ele fez até agora vai dar oportunidade para ele sobreviver na Fórmula 1, como tem vários pilotos que estão correndo de Fórmula 1 há, 8, 10 anos, mas estão lá por causa da experiência. Eu gosto de falar com o Christian, porque o Christian, já percebi isso até em várias, enfim, coisas que a gente conversa fora do programa e no programa, que você é muito crítico. Você é um cara realmente que o teu sarrafo é muito alto.
E aí eu vou pegar, por exemplo... Mas Não, perfeito. a gente tá falando da Fórmula 1. Exatamente, mas exatamente. Quantos vencedores tem na Fórmula 1? Enfim. Não, concordo. É que assim, eu vou chegar num ponto. Tô construindo aqui. Você, por exemplo, comentou há pouco do Antonelli. Não estou vendo o Antonelli que me venderam quando o Toto Wolff me vendeu. Não estou vendo o Antonelli. O Gabriel. O que o Gabriel fez até a Áustria não é algo tipo que vai abrir os olhos de equipes grandes. Não, não é uma questão grande que eu quero dizer. Não, entendo. Não, eu sei. E pelo amor de Deus, eu também não tô fazendo uma crítica pro Gabriel, entendeu ou não? Não é. Eu quero entender do piloto. Ele sabe que é essa a realidade, tanto que a terminologia ET existe por causa dele. Não, então, quando ele veio aqui no programa, ele sabe disso. Relaxa, eu quero saber a visão de piloto, é isso que eu quero saber, que acho que o pessoal em casa também quer saber. Que a Fórmula 1 é, tipo, as leis lá embaixo, as leis são diferentes, realmente, tipo, é outro nível, mas onde que entra o aprendizado do piloto? Porque assim, o cara nunca correu de Fórmula 1, tipo, vamos dizer, um piloto de Fórmula 2, tua carreira na Fórmula 3000, por exemplo, até a Fórmula 3000, você corria provas de 40 minutos no máximo. Você vai pra uma prova de Fórmula 1? Vai. 1h40 pelo menos, na Fórmula 1. As provas de 3.000 tinha 1 hora, acho que a mais comprida. 3.000 tinha chegado a 1 hora. Tinha, chegava a 1 hora. Tudo bem, mas hoje o cara longa até tem 40 passava minutos. Um pouquinho, tá? Tudo bem, que hoje faz pit stop, mas antigamente não fazia pit stop. Antigamente fazia pit stop, e hoje você faz pit stop na Fórmula 1. Onde que entra a curva de aprendizado do piloto? Ainda mais, por exemplo, hoje que o cara não treina. Você ainda pegou uma que treinava. Porque o que eu percebi dos seus comentários, da sua linha, é assim, putz, talvez o Ajar esteja te impressionando entre os novatos, que tá conseguindo pegar um carro legal e tá andando mais na frente. Mas onde que entra o aprendizado do piloto? Nessa história toda. Porque assim, os caras não têm uma bagagem e vai comparando, até pegando a experiência de carros do Gabriel com o Antonelli, é parecido, porque o Gabriel também é um cara que correu 1 ano de correu de Fórmula 4, mas tipo, é 1 ano Fórmula 3, 1 Fórmula 2, Fórmula 1, tipo, também é uma carreira tipo, expressa. Eu acho que qualquer categoria top que você pega, ou seja, por exemplo, você pega a Fórmula 1, a Indy nos Estados Unidos, a NASCAR para carros diferentes, você pega o WEC e IMSA para protótipos. Eu acho que nenhuma dessas categorias são instituições de caridade, ou seja, você não está lá para ensinar o piloto. Você está lá para ajudar e acelerar o aprendizado do piloto, mas aquilo que ele tem internamente, ele precisa colocar em prática o mais rápido possível. Então, eu não tive essa luxúria de, eu vou ter um contrato assinado na Fórmula 1 de 3 anos e daí eu vou um pouquinho de cada vez melhorando. O Nelsinho não teve isso. E eu acho que você tem que entregar aquilo que você fez até chegar na Fórmula 1 e entregar da maneira mais rápida possível. Tanto que eu lembro de um comentário do Keck, que o pai do Nico, ele encontrou com meu pai na África do Sul, na segunda temporada minha, quando eu comecei a segunda temporada, inclusive aquela corrida eu tinha terminado em quarto. 9-3, foi logo depois do primeiro treino ou da primeira classificação, lembrando que aquele dia a gente classificava na sexta, classificava no sábado, daí ele esbarrou no meu pai e ele falou assim, nossa, outro cara que eu tô vendo. Agora, se você perguntar pra mim, o esforço que eu tava colocando no carro era o mesmo que eu tinha colocado em 92, só que naturalmente eu tinha um entendimento de um final de semana de corrida, do carro, de como que eu tinha que reagir de uma maneira muito mais fácil e mais natural do que eu tinha em 92. Tendo dito tudo isso, a Fórmula 1, ela não tá esperando você chegar no ponto perfeito. Mesmo, a gente pode voltar pro Ayrton em 84. O Ayrton, a hora que foi dada a oportunidade dele, que foi a primeira grande oportunidade dele, que foi em Mônaco na chuva, ele foi lá
e boom, e meio que concretizou. E talvez se não fosse por causa daquela corrida na chuva, vamos supor, se aquele final de semana fosse um final de semana seco, a Ayrton teria largado em, sei lá, o sexto... 14º, se não me engano, ele largou na prova. Então, ele teria largado em 14º, teria chegado em 8º, teria chegado em 10º, porque mesmo assim era difícil passar, talvez em sexto teria pontuado, mas o impacto do piloto Ayrton Senna teria sido diferente. Então, por isso que eu acredito que você não tem o tempo na Fórmula 1. A Fórmula 1 não te espera. A Fórmula 1 não é um aprendizado. A Fórmula 1, ela é a parte final do funil. E quando, principalmente na primeira temporada tua na Fórmula 1, você tem uma oportunidade, você precisa capitalizar em cima dela o mais rápido possível para você passar para o próximo estágio. Vamos voltar ao exemplo Hamilton. O Hamilton, as primeiras 8 ou 9 provas dele na Fórmula 1, ele terminou no pódio. Não foi isso? Foi um número bem alto. Então. Lembra ser 8, 9 cravados. Exatamente. Daí você ia dizer o quê? Se você for comparar, tudo bem, os carros eram diferentes, a McLaren estava dominando muito mais e tudo, mas se você for fazer esse comparativo com os novatos atuais, ele estava anos-luz na frente dos outros. Então, o mesmo seja dito para o Gabriel esse final de semana. A oportunidade foi dada para ele, esses upgrades lá no carro da Sauber melhoraram, e o fato de terem melhorado, ele se sentiu bem no carro, ele conseguiu capitalizar em cima daquilo. Tanto que você mesmo comentou, ele estava entre os 10 primeiros, todos os treinos e classificação antes da corrida. Isso para mim foi o mais impressionante de tudo. Então, só para resumir tudo que foi dito, eu acho que não tem esse tempo de preparo na Fórmula 1. E sim, quando você chega lá, é óbvio que com a experiência você vai se desenvolver mais e você vai entrar no facilitador, tipo naquela janela, a Fórmula 1 agora eu tenho um entendimento melhor, só que o talento natural que você carrega com você sempre vai ser o mesmo. O Max, outro exemplo, primeira oportunidade que foi dada para ele sentou na Red Bull, ganhou a corrida. Então você tem que estar preparado, porque se você não tiver, provavelmente, às vezes, você não tem uma segunda chance na Fórmula 1. Queria saber esse ponto de vista de quem realmente... Eu acho que esse é o grande diferencial do Pelas Pistas, tipo, de ter pessoas que correram realmente lá e passaram por isso, souberam da pressão. Eu acho muito bacana isso que você comenta sobre isso. Eu até acho, sobre o Gabriel, a prova poderia ter sido um pouco melhor em termos, de novo, de estratégia da Sauber. Se tivesse parado, por exemplo, se tivesse junto com a Mercedes, poderiam ter executado bem ali, talvez chegar em sexto. Acho que seria o resultado perfeito para ele, mas gostei bastante. Acho que a maturidade, o pit stop foi perfeito, isso melhorou muito em relação ao passado. A equipe melhorou muito, mas legal. Eu acho que a equipe entra num entrosamento muito melhor. Sim. Agora, porque foi legal para a equipe ter marcado ponto com os dois carros, isso foi muito, tudo bem, terminaram em 8º e 9º, mas vamos ser realistas, eles não iam terminar em primeiro ou segundo. Talvez tudo dando perfeito, como você mesmo comentou, talvez quinto, sexto e sétimo, algo do gênero, mas mesmo... E a própria briga por pontos, desculpa aqui, mas a própria briga por pontos, você vê, o Gabriel foi 8º, com o Max fora, com o Williams, que costuma andar bem, o Albon também estava andando naquela briga fora. Então, assim, eles realmente conseguiram aproveitar a situação para subir com os carros e chegar em 8º e 9º. Mas eu acho que de todos esses que caíram fora, o Gabriel, eu acho que ele só se aproveitou do Max. Sim. Porque, realisticamente, eu não acho que o Kimi ia chegar na frente do Gabriel. Mas o Albon, talvez. Tava na briga ali os dois. Tava na briga, mas o Gabriel tava meio que mano a mano com o Albon o final de semana inteiro, ou talvez até mais consistente que o Albon. Concordo, o Albon deu aquela volta rápida na classificação, sim, mas total. Ele tava mais consistente, eu acho. Total. E inclusive até uma coisa que chamou atenção também nisso, foi em alguns momentos na prova ele andando num ritmo melhor do que o do Russell na frente dele também. Você vê que a diferença, tipo, chegava a diminuir um pouco, aí ia pro pit, aí a Mercedes reagia e voltava pra frente. Então, eu acho que foi uma prova legal. Gostei bastante do Gabriel. Quero saber, claro, o que vocês acharam da prova do Gabriel Bortoleto. Podem deixar os comentários aqui.